Bom dia, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Gente, olha só, nós vamos trabalhar, né, produtos notáveis em operações numéricas. Vamos também, pessoal, olhar o seguinte, ó, que quando a gente estava trabalhando lá, né, os produtos notáveis, né, a gente viu atalhos aí para a gente fazer as operações com aquelas variáveis. Que atalhos eram esses, né? Eram aquelas formulazinhas que a gente, aquelas regras, né, que a gente anotou sobre como resolver o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença de dois termos. E aqui ele trouxe um resumo disso na página 182, de tudo aquilo que a gente viu nas aulas passadas, né? Aqui ele colocou como proceder no quadrado da soma de dois termos, que você vai fazer, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Normal, isso aí já foi memorizado aí por cada um de vocês. E aqui você tem x menos y, né? É o quadrado da diferença, né, de dois termos, onde você vai fazer o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro x vezes o segundo y mais o quadrado do segundo. E aí você fica com essa expressão aí, resultante desses dois termos, né? Um é a diferença do outro elevado ao quadrado. E aqui você tem, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos. São dois termos iguais, um está na soma e o outro está na diferença. Como é que faz isso? Você resolve simplesmente com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certinho, gente? E o que vai acontecer agora? Nós vamos realizar operações numéricas, não mais, né? Envolvendo aqui letras, mas envolvendo sim números. E aí nós vamos aplicar esses mesmos conceitos. Certinho, pessoal? Um exemplo que ele traz aí na página 183, vocês devem acompanhar aí. Vamos lá? Né? É o de calcular aqui, ó, 15 multiplicado por 25, onde ele utilizou aqui o produto da soma pela diferença de dois termos para calcular 15 vezes 25. E é o que nós vamos fazer, ok, pessoal? Toda vez que for para calcular o produto de dois números, nós vamos utilizar o produto da soma pela diferença de dois termos. Então veja bem, pessoal. Aqui 15 vezes 25, o que que ele fez? Esse 15 ele fez 20 menos 5, né? 20 menos 5 é igual a 15, e multiplicou pela soma 20 mais 5, que dá 25. É importante que os termos sejam iguais, um na soma e o outro na diferença, para que a gente possa calcular mentalmente, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembra do que nós lemos na página 182. Como é que faz, né? Quando nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos, a gente faz o quadrado do primeiro, então 20 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. 20 vezes 20 é 400, menos 5 vezes 5, 25. 400 menos 25, 375. E aí, nessa situação 2, né, ele pediu para calcular aqui o 35 elevado ao quadrado. E aí, como é que ele fez isso aí, ó? 35 elevado ao quadrado, ele fez esse 35, né, em duas partes, uma de 30 e outra de 5. Ele fez na soma, tá? E então, 30 mais 5 que dá 35. Então, a soma 30 mais 5 ficou elevado ao quadrado. Como é que fica isso? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Aí, usando o que nós lemos lá na página 182, ou o que nós já memorizamos, né, disso aí, nós temos que 30 mais 5 ao quadrado vai ficar quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo.
30 vezes 30, 900. 2 vezes 30 vezes 5 dá 300. 5 vezes 5, 25. 900 mais 300 mais 25, 1.225. Ok, pessoal? E aí, pessoal, na situação 3 aí, né, que ele propõe, ele calcula 99 ao quadrado, né? Porém, ele não fez com a soma, né? Ele fez com a diferença, tá? Então, tem essa opção também de calcular um número ao quadrado pela soma, como fez no 35, né? Na situação 2, onde fez 30 mais 5, e tem como também fazer 99, né, ao quadrado, fazendo 100 menos 1. Utilizando 100 menos 1, né, como valores fáceis, né, de você calcular os quadrados. Então, como é que fica o quadrado da diferença de dois termos, né? O quadrado do primeiro, 100 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro 100 vezes o segundo 1, e finaliza com mais o quadrado segundo. 100 vezes 100 dá 10.000, menos com mais dá menos, com mais menos, 2 vezes 100, 200, 200 vezes 1, 200. 1 ao quadrado é igual a 1. Então, todos os valores fáceis aí de calcular as potências, ok? E aí, 10.000 menos 200 vai dar 9.800, mais 1, 9.801. Certinho, pessoal? E aí, o que que nós temos aqui agora, ó? Que um certo dia, deixa eu só diminuir o zoom aqui. Então, conta-se, né, que um certo dia, certo professor, né, pediu a seus alunos que calculassem a soma dos números inteiros de 1 até 100. Né? O aluno ele ia pegar e somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, tal, até chegar no 100. Ok, pessoal? Assim, contam, né, que o objetivo foi para manter os alunos ocupados, né, com esse problema aí, já que a sala estava daquele jeito, né? Então, o professor pensou que esse problema manteria os alunos ocupados enquanto ele fazia outro trabalho. Passado alguns poucos minutos, o aluno mais novo da turma disse ao professor que havia resolvido o problema. Era Carl Friedrich Gauss, que mais tarde se tornou um dos maiores matemáticos da história. Então, pessoal, aqui trata de um episódio, né, que aconteceu na vida de Gauss, né? Gauss é um importante matemático, tá? Que teve aí grandes contribuições aí na área da matemática, certo? E esse episódio aconteceu com ele, né? Ele calculou de forma rápida, né, a soma de 1 até 100, ok, pessoal? E não foi muita coisa não, certo? Embora calcular uma sequência, né, de números que, no caso, né, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e assim vai, isso aí é um conteúdo que vocês vão ver novamente no ensino médio, essa soma, né, de termos, que lá você vai ver soma de termos de uma progressão, certo? E aqui nós vamos aprender essa soma, mas de forma bem simples, né? Ou seja, nós vamos usar a mesma ideia que Gauss utilizou naquela época, certinho? Então vamos ver como é que é isso aí. Bom, e ele resolveu dessa forma, né? Aqui ele fez a soma, né, desses valores seria 1 mais 2 mais 3 mais 4 reticências 99 e 100. E aqui nós não colocamos, né, os valores aqui que estão entre, né, o 4 e o 99, então colocamos reticências e aí mais 99 chegamos até 100. Mas a gente sabe que aqui tem valores, né, entre esses dois números aqui. E aí o que que ele fez? A soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar no 100 é a mesma coisa de eu somar de 100 até chegar no 1. 100 mais 99, 98, 97 até chegar no 1. E a gente sabe que isso é uma coisa lógica.
Se eu vou somar 1 mais 2 mais 3, é a mesma coisa de 3 mais 2 mais 1. Não é assim? E aí o que que aconteceu? Se ele poderia somar esses números de duas maneiras diferentes, então ele colocou S mais S, 2S. Ou seja, duas vezes a soma é igual. E aí ele somando aqui o primeiro com o último, somando o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim sucessivamente até chegar no último de novo com o primeiro, a soma, pessoal, sempre estava dando 101. Então, 1 mais 100, 101, 2 mais 99, 101, 3 mais 98, 101, 4 mais 97, 101 e assim por diante. Então, o que que aconteceu? E ele percebeu também, né, que nessa soma havia 100 parcelas de 101. Como que ele descobriu isso? Ele descobriu o seguinte, que de 1 até 100 são 100 elementos. É assim? De 1 até 100 são 100 elementos. Então, se ele pode efetuar a soma de 1 até 100 e de 100 até 1, que são coisas iguais, e ele estabeleceu o seguinte, né, que duas vezes a soma, 2S, é igual aí, ó, 100 vezes esse 101, né, que é a soma, né, de 1 até 100. Certinho, pessoal? Então vamos lá. E aí como é que ficou isso aqui, ó? 2S, ele está somando de duas maneiras diferentes, né? Então 2S é igual 100. 100 é a quantidade de termos, certinho? E 101, no caso, seria a soma, né? Do primeiro com o último, do segundo com o penúltimo, do terceiro com o antepenúltimo, e assim por diante. Então 2S é 100 vezes 101, então 2S, ou 2 vezes S, né? É igual 100 vezes 101 deu 10.100. Então a soma é 10.100 dividido por 2, resolvendo a equação. E aí S é igual 5.050, ok? Então olha aí, ó. Vamos ver alguns procedimentos que ele colocou aqui do lado, ó. Como a parcela 101 aparece 100 vezes, o resultado da soma será 100 vezes 101. Foi o que ele fez aqui. Efetuamos a multiplicação, dividimos ambos os lados da igualdade por 2, porque aqui, né, é 2 vezes essa, então tem que passar dividindo. E aí, essa é a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos. Ok, pessoal? Vamos fazer alguns exercícios aí para a gente colocar isso em prática. Então, olha aí, produtos notáveis e operações numéricas. Vamos fazer aí alguns exercícios resolvidos aí. Então, a primeira questão, ó, calcule as potências e produtos abaixo. O que que é isso? Potências, um número elevado a alguma coisa. E produto, um número como esse aqui, né? Um número vezes o outro. E utilizando os produtos notáveis. Na letra A, nós temos 30 vezes 10, ou seja, produto de dois valores. Lembra, pessoal, que lá no onde a gente leu no livro, ele fez o produto de dois números, né, utilizando aí o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, o que que nós vamos fazer, pessoal? Olha o procedimento que eu vou utilizar aqui, eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos pegar aqui, ó, pegar o 30 somar 10, vai dar 40. É assim? Como são dois termos, nós vamos pegar o 40 e dividir por 2. 40 dividido por 2 é igual a 20. 20 vezes 2, 40, para 40 nada. Então, 20. O que que eu faço? Ó, ah, eu preciso fazer o quê? Somar 20 com quanto para dar 30? Mais 10, né? Assim? Então, vai ser o quê? 20 mais 10 para que dê 30. E agora é só fazer a diferença. 20 menos 10 para dar 10. Ok? Então, para mim achar de forma rápida, sem eu precisar ir pensar, oh meu Deus, como é que vai ficar para dar 30? Como é que vai ficar para dar 10? Então, eu já faço o quê? Somo os dois valores e faço uma divisão por 2.
Ok, pessoal? E aí nós temos o que? A importância, né, de observar que, pode olhar aí nos exercícios que vocês vão fazer, a soma sempre dá par, ou seja, só vai funcionar se os dois valores forem pares e a soma der par, ok? Se a soma der ímpar, não vai dar certo, ok, pessoal? Vamos lá então. Então, 20 mais 10 vezes 20 menos 10, isso é o quê? Produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que resolve? O quadrado do primeiro, 20 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 10 ao quadrado. Aí nós vamos fazer, eu vou dar seguimento aqui na frente, 20 vezes 20 é 400, menos 10 vezes 10 é igual a 100. Diminuindo 400 de 100, nós vamos ter quanto, ó? 300. Ok, pessoal? E aí, 30 vezes 10 realmente é 300. Na letra B, ó, pede 25 ao quadrado. Nós vamos fazer pela soma. Ok, pessoal? Olha isso, de forma bem simples, 25 ao quadrado, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 20 mais 5. Aí você poderia escolher 24 mais 1, 23 mais 2. Né? Eu podia fazer com menos também. Aí o critério era os seus aí. 20 mais 5 ao quadrado, nós temos o quadrado da soma de dois termos. Como é que fica isso? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro 20 vezes o segundo 5 mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. 20 vezes 20, né? 400. Aqui tudo positivo no jogo de sinal vai dar mais. 2 vezes 20 é 40. 40 vezes 5 dá igual a 200, ok? E aí, mais, né? Você finaliza aqui, 5 vezes 5, 25. 400 com 200, 600. 600 com mais 25, 625. Tranquilo. Aí na letra C, ó, 46 vezes 12. Aí agora nós temos produto, né, de dois valores, não é potência. Então eu vou desenvolver com o produto da soma pela diferença. Então aquele artifício que eu utilizei, ó, 46 com 12 vai dar o quê? 58. Você vai pegar o 58 e fazer uma divisão por 2. 5 dividido para 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4, né? Para 5, 1. 9, tal, tal. Então deu 29, pessoal. Então como é que vai ficar aqui, ó? 29 mais quanto dá 46? Então é só você pegar o 46 e diminuir o 29. 46 diminui 29, né? Você vai achar 17. Então você vai fazer na soma, né? Faz da soma e depois você faz da diferença. Então você vai fazer 29. Espero que dá para entender aí, ó. 29 mais 17, que dá 46, ok? Vezes, aí agora você pega o 29 e faz só a diferença, menos 17, que dá igual a 12, ok? Aí você vai agora fazer a multiplicação, né? Ou seja, você vai aplicar, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, já que nós temos aqui, né, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então vamos lá. Quadrado do primeiro, 29 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 17 ao quadrado. Vamos lá então, resolver. Se você fizer o cálculo de 29 vezes 29, você vai encontrar 841. Então tá aqui, deixa eu subir mais aqui, 841. Menos o 17 ao quadrado, você vai fazer 17 vezes 17, que vai dar 289. E aí, 841 menos 289
2.189 vai dar 552. Certo, gente? Então, realmente, 46 vezes 12 é igual a 552. Nós desenvolvemos isso aqui, ó, por meio de um produto notável, né? Ou seja, nós utilizamos o produto da soma pela diferença de dois termos. Agora, olha só aqui, ó. 60 elevado ao quadrado, pessoal. Vamos desenvolver agora utilizando o quadrado da diferença, né? Que lá em cima, no 25 ao quadrado, nós fizemos a soma, né? Então, vamos fazer a diferença aqui. Como que eu posso fazer aqui dois números diminuídos para que dê 60, né? Eu posso fazer o quê, ó? Eu posso fazer 62 menos 2 e elevar ao quadrado. 62 menos 2 não é igual a 60? Então, pronto. Então, nós vamos fazer, né? Quadrado da diferença de dois termos. Vamos lá, o quadrado do primeiro, 62 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, 62, vezes o segundo, 2, finaliza com mais o quadrado segundo, 2 ao quadrado. Agora é só a gente resolver o que nós temos aí, 62 ao quadrado, eu faço 62 vezes 62, que vai dar o quê? 3.844 quando você fazer a multiplicação aí. Aqui no jogo de sinal, né? Vai dar menos, menos com mais, menos 62. Você multiplicar por 2 vai dar 124. 124 vezes 2 dá 248. Tá aqui, ó. E aí você segue aqui mais 2 vezes 2 é igual a 4. Certo, pessoal? E aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar e diminuir e depois somar, tá? Então, 3.844. E aí você vai pegar e diminuir o 248. Vai dar 3.595. Aqui, ó. 3.596, aliás. Ok? Então, 3.596 soma, né? Com 4, vai dar 3.600. 3.600. E quanto que é 60 elevado ao quadrado? Realmente é 3.600, ok? Só que nós utilizamos o artifício aqui de quadrado da diferença de dois termos para calcular isso aqui, tá? E outra coisa também, né? Por exemplo, eu vou calcular 21 ao quadrado na diferença, né? O que que eu faço? Se eu quiser fazer uma diferença com o número 2, é só eu aumentar 2 no 21. 21 mais 2, 23. Então, eu faço 23 menos 2 ao quadrado. 23 menos 2 que dá 21. E eu levo ao quadrado e aplico aqui a diferença de dois termos. Exercício 2 aí, ó, utilizando a mesma ideia proposta por Gauss, que foi o que a gente viu, né, nos exemplos, né, do livro. Agora nós vamos calcular essas somas aí, ó. E aí eu coloquei uma regrinha aqui bem prática, pessoal, para que nós possamos fazer essa soma. Primeira coisa, identifique quantos elementos tem na soma. Primeira coisa que Gauss fez, né, foi identificar quantos elementos tinha na soma. Vamos fazer um método aqui bem simples para a gente achar isso aí. Fazendo o último menos o primeiro e adicionando um termo novamente. Como assim? Olha só, pessoal, se eu tenho aqui, por exemplo, 1 mais 2 e mais 3, aqui eu consigo contar tranquilamente que tem três termos. Mas uma sequência de números grandes aí e com reticências aí no meio, né? Eu precisaria de tempo para me contar um por um. Então, o que que a gente faz? Pega o último menos o primeiro. Então, 3 menos 1 dá 2. Só que eu sei que aqui não tem dois termos, aqui tem três. Então, quando eu faço esse termo menos esse, eu estou eliminando esse. Então, 3 menos 1 dá igual a 2.
mas eu estou eliminando esse termo. Então, eu volto acrescentando esse termo novamente. Então, 3 menos 1 é 2, mais 1, 3. Então, prova que aqui nós temos 3 termos. Então, é assim que nós vamos proceder. Nós vamos pegar o último menos o primeiro e vamos adicionar um termo novamente, que é disso que eu acabei de falar aqui. 3 menos 1, 2. Mas aqui não tem 2, aqui tem 3. Então, eu volto adicionando um termo novamente. E aí, 2, faça a soma do primeiro elemento com o último, né? E faça o que Gauss fez, que foi multiplicar esses dois valores e dividir por 2. E lembra que ele fez a soma de duas formas. Então, por isso que você vai começar com 2S é igual. Aí você vai fazer o quê? Vamos pegar e saber quantos termos nós temos de 1 até 28. É importante observar também, gente, de quanto em quanto segue essa sequência. Aqui a gente vê que está indo de 1 em 1, né? Tranquilo. Então, para nós, vai ser tranquilo. Então, primeiro de 1 até 28, quantos elementos são? Então, eu faço 28 menos 1. 28 menos 1 a gente sabe que é igual a 27. Só que aí, né, pessoal, eu volto adicionando um termo de novo. Então, 27 mais 1 é igual a 28. E óbvio, né, pessoal, de 1 até 28 são 28 elementos. Mas aqui eu só estou fazendo procedimento para vocês já irem se habituando como é que faz. Então, são 28 elementos vezes a soma do último com o primeiro. 28 com 1 dá 29. Então, 2S é igual a 28 vezes 29, né? Se você multiplicar, vai encontrar 812. Então, a soma vai ser igual a 812. Quem passa dividindo é o 2. 812 dividido por 2, né? Se você dividir aí, fazer a continha aí, você vai achar o 406. Que é a soma, pessoal, aí, ó, do número 1 até o 28. Quem quiser experimentar, faça aí na calculadora do 1 até o 28, vocês vão ver que vai dar 406. Agora, olha só essa letra B, pessoal. Já vai entrar uma observação aí, que é essa daqui, ó. Se a soma for de 2 em 2, ou não só de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, o que nós vamos fazer? Nós pegamos o primeiro e o último e subtraímos, que é o mesmo procedimento que a gente faz pegando o último menos o primeiro e aí adiciona o termo, um termo a mais, né? Assim. E o que que nós temos aqui? Ó? Se a soma for de 2 em 2, pegamos o primeiro e o último e subtraímos, só que nós dividimos por 2. Por que que dividimos por 2? Porque a sequência estava indo de 2 em 2. Ah, então pera ainda. Se eu perceber que a sequência está indo de 3 em 3, eu vou fazer o último menos o primeiro e vou dividir por 3. É assim? Sim. Então, está indo de 4 em 4. Pega o último menos o primeiro, divide por 4 para saber quantos elementos tem. Ok, pessoal? Vamos proceder dessa forma. E aqui, ó, eu tenho 1, 3, 5 e reticências aqui parou no 35. Então, eu percebo que está aumentando de 2 em 2. Então, nós vamos lá. Achar o número de termos. A gente sabe que a gente começa, né, com 2S, que é igual. Vamos colocar aqui o número de termos. Então, eu faço 35 menos 1. 35 menos 1 dá igual a 34. E aí eu vou pegar esse 34 e fazer uma divisão por 2, porque eu percebi que está pulando de 2 em 2. Ok, pessoal? Então, 34 dividido por 2 vai dar 1, 7, ó, deu 17. Então, tem 17 elementos, pessoal, do 1 até o 35, saltando de 2 em 2. Ok? 17 elementos. Então, eu vou colocar aqui 17 multiplicado por. Aí eu vou somar agora o último com o primeiro. Então, 35 com mais 1, 36. Então, 2S é igual. Vamos multiplicar aqui 17 vezes 36.
O 17 vezes 36 dá 612. E aí você vai finalizar com S, que é igual a 612. E quem passa dividindo é o 2. Então, 612 dividido para 2 vai dar o quê? 306. Certinho, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Então, qualquer dúvida, chamem no privado. Na hora de resolver a atividade, não quebrem a cabeça sozinhos. Pede ajuda ao professor, tá? Valeu então.